Bem-vindos ao canal Aipotu. Eu sou a Antonella Eliana e hoje eu venho fazer o último vídeo do ano, pensando aqui na celebração de Ano Novo, que vai ser daqui a alguns dias, e pensando no que isso nos traz, né? Por que a gente lembra, com o que a gente associa a celebração do Ano Novo. E é uma reflexão que eu acho que é legal de fazer também nesse momento, que é pensar no que nos leva a celebrar. E aí a palavra que me vem mais óbvia, né, é esperança. A gente tem uma esperança que é relacionada ao fato de que vem um novo ano. A gente sabe que essas medidas do ano, tudo isso foi feito por nós, são coisas meio artificiais, não são realmente coisas que acompanham a natureza, né? Mas a gente se baseia no fato de que existem ciclos, de que as coisas mudam. E aí a gente se lembra, a gente celebra isso e a gente se lembra, através dessas celebrações, realmente a gente se lembra que a vida é cíclica, que existe sempre a possibilidade de mudança. Então a gente, né, para um momento, para tudo que a gente está fazendo e fala, ok, vamos celebrar esse fato, né? Celebrar que a gente está vivo e que a gente ainda tem a possibilidade de mudar o que não está legal, né? E a esperança, ela é às vezes uma expectativa, o que não é tão legal, né? Porque a gente espera que as coisas sejam como a gente quer que elas sejam, o que geralmente não acontece. E a esperança também pode ter um outro lado, né? Que é o lado da fé, que é não necessariamente uma fé religiosa, é uma fé pode ser uma fé na vida, pode ser uma fé em nós mesmos. A fé sempre acaba sendo a certeza do incerto, né? É uma certeza interna realmente que a gente tem de algo que a gente não sabe, mas que a gente aposta nisso, né? Tipo assim, eu vou fazer exercício físico porque eu tô apostando de que eu vou ter saúde, que eu vou ficar mais saudável, de que isso vai me fazer bem, né? Ou então eu vou ser mais gentil, né? Eu vou apostar nisso. Pode ser que eu não seja naturalmente gentil, mas que eu comece a fazer um esforço, né? De tentar me tornar essa pessoa mais gentil que eu gostaria de ser, porque eu acho que isso é mais benéfico para as pessoas ao meu redor, então eu vou fazer esse esforço de agir com gentileza, de não reagir em situações de raiva e tudo isso, né? Isso tudo não deixa de ter um aspecto de fé envolvido, né? Porque eu não sei realmente o que vai acontecer. Mas eu tenho a fé de que agindo de certas formas ou acreditando em certas coisas, que as coisas vão, né, tendo esse foco positivo de que as coisas também vão ser positivas no futuro. E é interessante isso, né? Porque se a gente pensa nesse momento que a gente está passando agora, não é um momento muito fácil, não é muito fácil a gente ter esperança agora, né? E como é que a gente faz para se conectar com essa energia da esperança? Como é que a gente faz para ter esperança? Se a gente pensar, muita gente vai no caminho que já é conhecido e que já existe há milênios, né? Que é vamos nos inebriar, vamos celebrar, vamos esquecer de quem a gente é, vamos nos distrair, porque na verdade, essa coisa de fé e de esperança, a gente não tem mesmo tanta fé assim, a gente não tem tanta esperança assim, né? Então, vamos nos inebriar, vamos nos embebedar, né? Hoje mesmo eu estava vendo, recebi um vídeo, né, de uma pequena vila aqui no sul da Bahia, se chama Caraíva, e lotada de gente, as pessoas fazendo aglomeração na rua, os turistas, né, bebendo e enchendo tudo de lixo, né. E aí você olha para aquilo assim, você fala, ainda mais assim, pessoas que conheceram essa vila anos atrás, que era só uma pequena vila de pescadores, um lugar muito bucólico, muito, muito bonito, né? E de repente vendo isso acontecendo agora, especialmente agora, né? É como se alguma coisa não casasse, né? Ou como se alguma coisa não tivesse muito certa, né? O que está acontecendo? Por que as pessoas estão fazendo isso, né? Primeiro, claro, jogar lixo num lugar assim, na natureza, é uma coisa bem absurda, né? A gente já sabe.
Muita gente já sabe que isso não é legal, né? Que a gente não deveria ficar jogando lixo na natureza, né? Mas mesmo assim ainda acontece, porque as pessoas estão tão bêbadas, com tanta vontade de celebrar, que elas não estão nem aí com o que acontece, né? Elas não estão nem aí com o rastro de destruição que elas deixam. E tem o aspecto da pandemia também, né? Que as pessoas sabem que nesse momento está sendo pedido que elas não se aglomerem e que elas mesmo assim elas vão se aglomerar, não importa. Preferem não acreditar que isso pode trazer, ter consequências bem maléficas, né? Ou então, né? Ou não acreditam, ou então não se importam, né? Preferem, tanto faz, não vou me importar com isso, a vida é curta, tenho que viver esse momento, porque não sei se eu vou estar viva amanhã mesmo. Então tem várias possibilidades, né? De como as pessoas lidam com isso. Mas a sensação que dá, independente da razão que leva as pessoas a agir assim, é que tem algum desequilíbrio, que tem alguma coisa que não é muito legal, né, nisso. O que as pessoas não estão vendo, não estão fazendo? O que está acontecendo? Por que elas estão fazendo isso, né? Então a gente volta para aquela questão da expectativa ou da fé ou da esperança que não está rolando, né? Na verdade, as pessoas não têm fé, elas estão meio sem sentido, elas não têm muito sentido, elas não sentem muito sentido, elas estão assustadas e elas querem esquecer. E aí elas se destroem, elas agem de uma forma autodestrutiva e acabam destruindo as coisas ao seu redor. Então é meio triste quando a gente vê isso, e é isso que eu acho que, na verdade, isso que seria uma esperança, se a gente realmente começa a refletir, se a gente realmente quer um ano novo, se a gente busca realmente um novo, se a gente quer contribuir para que nós sejamos ou tenhamos algo novo em nossas vidas, né? Então a gente tem que começar a ir pela raiz, né? O que é a nossa esperança? O que é a nossa fé? Né? A gente tem que olhar para isso. Ao invés de simplesmente celebrar automaticamente, querer que esse ano seja diferente e nunca acaba sendo, né? Onde que a nossa fé está enraizada, né? Eu acho que isso é bem interessante da gente olhar. E isso, novamente, independente de religião ou do que a gente acredita, de qual a nossa filosofia, né? Mas qual é a nossa raiz? Onde a gente está enraizando a nossa esperança? Eu acho que isso é uma questão que é muito interessante para a gente, né? E isso me fez pensar numa líder espiritual, numa monja budista, que se chama Pema Chodron. Ela escreveu vários livros interessantes e ela escreveu, e um dos livros, por exemplo, tem um título bem legal que ela fala, que se chama Vá para os Lugares que Te Assustam. E ela fala da importância da gente mergulhar um pouco no nosso medo, mergulhar nas nossas sombras, olhar para elas, para que a gente possa sair delas, para que a gente possa jogar luz nelas. Porque se a gente está sempre evitando, sempre fugindo, sempre se distraindo, a gente não consegue fazer isso, né? A gente não vai conseguir dar à luz essa nova vida que a gente tanto, pela qual a gente tanto anseia, né? Esse novo mundo, né? Que a gente quer tanto. Ele não vai vir se a gente não fizer essa mudança profunda que tem que ser feita a nível individual e a nível comunitário também. Mas começa, acima de tudo, pelo indivíduo, né? Então, muita gente falou isso, muita gente falou no início da pandemia, ok, esse é o momento de que realmente a gente vai ter que aproveitar para mudar. E é isso aí, então como é que a gente faz essa mudança, né? Porque eu acho que esse é o grande enigma. Muita gente agora tá, né, dane-se, não vou olhar para isso, vou continuar, eu quero voltar à minha vida normal, não quero olhar para nada disso. E tá destoando, não é legal, né? Tem alguma coisa que tá errada e muita gente está sentindo isso. E acho que inclusive essas pessoas, né, indo para a rua, se aglomerando como se tudo fosse normal, mesmo elas sabem que não está tudo normal, né? É quase como se elas estão fugindo, elas acham que o mundo, né? Ou acreditam que, né, tem alguma coisa, algum complô, alguma coisa horrível acontecendo, que elas têm que aproveitar antes que isso aconteça, né? Mas
tem alguma coisa que elas estão, tem alguma fuga, uma fuga acontecendo, né? Então, eu pensei na Pema Chodron, né, porque ela fala assim, ela fala que a viagem espiritual é um pouco como você entrar num barquinho, né, muito pequeno, e sair pelo mundo em busca de terras desconhecidas. Então não é, a gente muitas vezes a gente associa a busca espiritual com segurança e com estar num lugar pacífico e zen e todo mundo ficar paradinho, meditando, que bonitinho, e depois, eu não vou reagir mais e não vou ser uma pessoa perfeita, e ser tudo perfeito, tudo bonitinho, tudo legal, tudo pacífico, tudo harmonioso. E não existe uma ilusão maior do que essa, né? É muito interessante porque muitos mestres espirituais eles falam muito disso, né? Que pelo contrário, muitas vezes quando a gente começa o caminho espiritual, o caminho de olhar para dentro, né? De se questionar, a gente entra em lugares muito tumultuados, em lugares de grande tormenta, de grande turbulência dentro de nós, né? Esses lugares que nos assustam. Porque a gente começa a ver que a gente não é essa pessoa legal que a gente diz que a gente é. A gente não é essa pessoa tão tranquila, tão santinha, tão bacana, tão interessada no bem alheio, né? Não, a gente não é isso, né? Quando a gente começa a parar para se olhar, a gente percebe isso. A gente percebe que tem coisas lá no fundo, né? Que são coisas nossas, são coisas antigas, são coisas ancestrais, às vezes, os nossos pais, os nossos avós, que nos acompanham e que nos impedem, na verdade, de ser uma pessoa leve, de ser uma pessoa realmente bacana, uma pessoa realmente interessada nos outros. Porque se fosse tão fácil assim, o mundo não estaria no estado que está. Seriam todas as pessoas entenderiam que, óbvio, é muito melhor se eu faço bem para os outros, é muito melhor se eu ajudo as outras pessoas, porque se todo mundo ajudar todo mundo, esse lugar vai ser perfeito. Quantas pessoas fazem isso? Quase ninguém, né? Então, algumas mudanças internas têm que ser feitas para a gente chegar num lugar onde o bem individual não vai ser muito diferente do bem coletivo, né? Que a gente vai entender que os dois estão profundamente conectados, né? Que eu não posso fazer algo que só me faz bem e que faz mal para os outros também, né? E que se eu estou fazendo isso, eu estou, em última instância, eu estou fazendo mal a mim mesma. Mas como é que eu vou entender isso? Então eu tenho que olhar para dentro, porque tem alguma coisa aqui dentro que não está legal, né? Tem essa sombra, né? E a Pema Chodron, ela falava também de que é importante a gente ficar na incerteza. Tipo assim, pegar o jeito de relaxar no caos. Aprender a não entrar em pânico. E que o caminho espiritual é isso. E isso é muito interessante, né? Porque como é que eu vou relaxar numa situação que é muito difícil, né? A gente não faz isso, a gente não fica em silêncio, é raro da gente ficar em silêncio, né? Essa coisa, aí a gente acha que essa coisa de meditar é para quem tem tempo para isso, né? Essa coisa de meditar é para quem é muito calmo, mas não é. E a gente acha, inclusive, que meditação é uma coisa calma, né? E não tem nada disso. Você vai fazer um retiro espiritual ou você vai ficar meditando por alguns dias e você vai ver que por mais que quanto mais você fica em silêncio, mais barulho surge dentro de você e você começa a ver que tem um lado, tem alguma coisa, tem muito barulho dentro de você, tem muita distração dentro de você, né? Tem muita fuga dentro de você. E é uma loucura, assim, porque você fica até apavorada, você fala, nossa, né, eu não sabia. Eu lembro que o meu primeiro grande retiro de meditação, eu vi monstros, assim, eu via coisas terríveis dentro de mim, se apresentando, assim, bem claras diante de mim, assim, tipo, sabe, todas essas coisas que você vê nos outros, todos esses males, todas essas coisas que você aponta nos outros, elas são suas também. Né? E ver isso é muito forte quando a gente olha para isso na cara. Mas é o caminho para a gente entender o quanto a gente está conectado com os outros. O quanto o outro não é desconectado de mim. Né? É entender que aquele mal que eu vejo, ele é também meu, porque eu estou vendo aquele mal. Então eu sei, eu só consigo ver alguma coisa que eu conheço.
E isso são processos muito profundos que a gente só consegue ver quando a gente se interioriza mais. Então, quando a gente fala de ano novo, de esperança, esse momento, especialmente nesse momento de pandemia, é um momento que pede realmente que a gente fique mais interiorizado, que a gente fique mais tranquilo, que a gente olhe mais para dentro, que a gente se dê esse luxo, mas que na verdade não é um luxo, né? É um privilégio, mas que na verdade não é um privilégio, que é o necessário. Né? É o necessário que a gente pare, escute, que a gente pare e olhe para dentro. Isso sim proporciona a verdadeira esperança e a verdadeira fé. Quando a gente entra em contato com nós mesmos e olha profundamente quem nós somos. Né? Quando a gente vê as nossas sombras. E aí a gente começa a entender, a gente começa a olhar, né, a conexão. Poxa, eu vou para uma festa, eu vou jogar lixo em todos os lugares. Pô, será que eu vou me aglomerar agora, mesmo que eu ache que não seja importante o isolamento social? Será que esse é o momento de me aglomerar agora? De estar cheio de outras pessoas? Será que é por aí? Será que eu estou separada do que está acontecendo no mundo? Será que realmente a grande turbulência só está acontecendo na mídia? Será que a mídia é separada da minha vida? Será que o que está acontecendo internacionalmente, no mundo inteiro, será que isso não tem nada a ver comigo? Né? Então, quando a gente começa a entender que está tudo conectado, aí a gente fala, cara, realmente, se está tudo intimamente conectado com a minha vida, tanto que muitas pessoas perderam seu trabalho, muitas pessoas perderam entes queridos, só aqui no Brasil praticamente 200 mil pessoas morreram. Então, será que a gente pode fechar os olhos para uma coisa dessas? E não assumir a responsabilidade de realmente olhar para dentro? Né? Porque isso é esperança. Né? Isso é esperança. É da gente mudar inicialmente nós mesmos, né? Da gente ir para um lugar desconhecido, da gente fazer essa viagem da qual fala a Pema Chodron, entrar nesse barquinho e partir para esse grande oceano desconhecido que está dentro de nós. Né? Ficar à vontade, relaxar no caos. Relaxar profundamente, ficar quieto, né? No caos. Para que a gente possa achar um caminho melhor. Porque se a gente parar um pouquinho para refletir, a gente vai ver que o que está acontecendo, que o mundo não está legal, que as coisas não estão legais, né? Acho que isso não é uma mensagem pessimista e não é olhar com tristeza, alguma tristeza, um sofrimento excessivo para o mundo, não. É a gente ser realista, é a gente ver, ok, tem muita coisa que não está legal. Né? A gente não está indo numa boa direção, a gente tem lixo demais, a gente está destruindo a natureza, a gente está fazendo tanta coisa que não é legal, a gente está se destruindo, a gente muitas vezes está trabalhando em coisas que a gente não gosta. Então são tantas coisas, se a gente parar para olhar que não estão legais, que a gente tem que relacioná-las com nós mesmos. O que eu posso fazer diferente? E a gente só pode fazer isso, entender isso, se a gente ficar mais em silêncio, se a gente olhar mais para dentro, se a gente fizer essa viagem, entrar nesse barquinho e viajar, e ir para esses lugares que nos assustam. Né? É isso. Então eu desejo a todos um ano novo de uma grande aventura espiritual. Se ela já começou lá atrás, que ela continue, que ela se abra, que ela nos expanda, que ela nos abra a nossa mente, né? E que a gente se encontre, que a gente desperte a nossa consciência. E que a gente saia, né, dos automatismos, essa coisa só porque é ano novo a gente tem que fazer festa, a gente tem que se embebedar, a gente tem que comer demais. Todas essas coisas que a gente não necessariamente tem que fazer. Talvez seja o momento de fazer outras coisas mais importantes. Né? E sair dos tem que, né? Sair dos automatismos, sair disso. Buscar realmente coisas que a gente não fez ainda, né? Tipo assim, já fiz um retiro? Não? Então vou fazer. Já olhei para dentro hoje? Não, então vou olhar, vou sentar e vou olhar. E fazer as coisas e desfrutar mais desse momento, desfrutar mais de quem nós somos e do que é, da vida que é. Para a gente poder compartilhar isso com os outros e realmente celebrar de uma forma que não seja destrutiva. Feliz Ano Novo a todos e curtam o vídeo, compartilhem, comentem. O que é o Ano Novo para vocês? Né? O que é para vocês esperança? O que dá esperança para vocês?
Eu tô curiosa, eu quero saber, eu quero conversar com você sobre isso. Né? Um grande abraço, inscrevam-se no canal, vamos conversar, né? Ano que vem, de repente, a nossa conversa pode continuar. Espero que sim, quem sabe. E é isso aí. Um grande abraço para todos. Feliz ano novo.